Olá, acadêmicos e acadêmicas da disciplina Introdução à Gestão do Agronegócio, do curso Tecnologia e Gestão do Agronegócio da Universidade Estadual do Tocantins. Estamos iniciando neste momento a nossa 16ª aula com um tema muito importante. Vamos discutir aqui a análise de desenvolvimento agrícola em diferentes países. Para tanto, nós vamos dividir essa nossa aula em 3 tópicos distintos: agricultura nos países subdesenvolvidos e desenvolvidos, agricultura nos Estados Unidos e Europa e o protecionismo na agricultura, ok? Vamos lá então, pessoal. A grosso modo, para a gente começar a discutir aqui a nossa aula, pessoal, nós dividimos as nações em alguns grupos distintos com relação ao seu potencial de desenvolvimento, não é? Nós temos as nações desenvolvidas, nós temos as nações subdesenvolvidas, nós temos as nações emergentes, né? Que estão correlacionadas aí com as nações subdesenvolvidas e as nações em dificuldades e as nações pobres. É claro, existe uma infinidade de parâmetros, pessoal, que são utilizados para avaliar ou para medir, né, os aspectos que tornam um país denominado como país desenvolvido, um país denominado como país subdesenvolvido, emergente, em condições de dificuldade, pobre, enfim, nós não vamos discutir isso aqui dentro da nossa disciplina. Certo é que grande parte dos aspectos que promovem a ideia de um país desenvolvido está diretamente relacionado à sua capacidade de produção agropecuária, tá? Está relacionado ao setor do agronegócio nacional. E aí nós temos uma infinidade de diferenças substanciais, pessoal, diferenças profundas entre o modelo de desenvolvimento das nações desenvolvidas para as outras nações. E é isso que eu gostaria de discutir com vocês aqui hoje, é claro, com muito cuidado, porque são discussões que dependem muito do ponto de vista de cada pessoa, né, para poder entender como as medidas de protecionismo, como as medidas de subsídio se dão dentro de cada país, né, e o envolvimento delas com os mercados nacionais e os mercados internacionais, tá? Então vamos lá. Existem substanciais diferenças, pessoal, nas formas pelas quais a agricultura foi desenvolvida no mundo, especialmente em relação aos incentivos governamentais ofertados pelos países mais desenvolvidos. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês em primeiro lugar? É indissociável, galera, nós pensarmos no desenvolvimento agropecuário de uma nação sem pensarmos no apoio político para tal, tá? Então nós vamos ver que grande parte das nações desenvolvidas que conseguiram potencializar o seu agronegócio no curto espaço de tempo se deu por forte ação governamental, por forte interferência de ações governamentais dentro destas nações, tá? Nós estamos no continente americano, né, da mesma forma que os Estados Unidos também estão, e vamos aqui discutir um pouquinho sobre o desenvolvimento agrícola nos Estados Unidos, e nós somos colonizados tardiamente, né? Claro, os modelos de desenvolvimento na Europa, na Ásia, são os modelos de desenvolvimento para o continente americano são outro. Hoje estão praticamente todos interligados, né? Mas quando nós trabalhamos uma linha de tempo, nós precisamos considerar que a colonização ela também se deu em diferentes momentos. Então, alguns países tiveram a oportunidade de se apropriar da Revolução Industrial muito mais cedo e potencializar o seu desenvolvimento agrícola, ao passo que outros países se apropriaram de diferentes formas em diferente tempo, né? Estados Unidos e Brasil foram colonizados praticamente no mesmo período, né? Não há uma diferença drástica entre período de colonização para nós trabalharmos a diferença do desenvolvimento em função da diferença temporal dos povos, tá? Mas nós sabemos que os Estados Unidos tem um modelo de desenvolvimento agrícola muito diferente daquele que se deu aqui no Brasil. Então, nós temos uma série de incentivos e de apoio público, pessoal, político, dentro do segmento primário da economia das nações, né, trabalhando aí a questão do agronegócio, e esse apoio político é motivo de muita discussão, né? Existem aqueles que defendem que o protecionismo, o apoio político é importante para o desenvolvimento das nações, e tem aqueles que acham que é injusto, né? Que as nações desenvolvidas têm melhores condições de apoiar politicamente suas indústrias, suas fábricas, suas instituições, considerando a produção agropecuária, o que forma uma barreira para que produtos de outros países possam entrar, e isso acaba dificultando o desenvolvimento, né, dos países subdesenvolvidos, dos países emergentes dentro do contexto agropecuário em função dessas medidas protetivas. Mas são discussões que eu vou liberar alguns materiais para vocês também, vocês vão poder aprofundar o entendimento de vocês dentro desse aspecto, tá? Eu trouxe aqui para vocês, galera, algumas características que demonstram como o setor agropecuário se desenvolveu nos países subdesenvolvidos e nos países desenvolvidos a grosso modo, tá, pessoal? Isso aqui é a grosso modo, eu trouxe porque a nossa discussão é rápida. Então nós vamos fazer uns apanhados no sentido de eu ser mais provocativo para que vocês depois possam estudar de forma mais profunda
como se deu cada movimento desse. Então, a agricultura nos países subdesenvolvidos, pessoal, iniciou basicamente pela subsistência, né, um plantio voltado para a sobrevivência, é claro, nos países desenvolvidos também, mas os países desenvolvidos tiveram um apoio político muito mais forte do que os países subdesenvolvidos e conseguiram, no curto espaço de tempo, gerar excedentes para potencializar a possibilidade de comercialização dos seus produtos e a geração de riqueza, ao passo que nos países subdesenvolvidos a agricultura permaneceu sendo agricultura de subsistência durante muito tempo, inclusive aqui no Brasil. Nos países subdesenvolvidos, nós tivemos durante muito tempo a apropriação de técnicas rudimentares, né, de produção agropecuária, ao passo que os países subdesenvolvidos houve uma transformação muito rápida pela incorporação daquilo que surgiu na Revolução Industrial ocorrida na segunda metade do século XVIII, já nos países subdesenvolvidos tardiamente. Tudo isso potencializa a cadeia agropecuária, né, pessoal? Se eu consigo evoluir as técnicas rudimentares para técnicas modernas de produção agropecuária, eu consigo automaticamente alavancar o meu setor. A agricultura nos países subdesenvolvidos, durante muito tempo foi uma agricultura itinerante, né, caracterizada aí pelas queimadas, pelo uso abusivo dos recursos do solo, esgotamento do solo, né, dos recursos hídricos, enfim, ao passo que os países desenvolvidos conseguiram tecnicamente, né, e de forma tecnificada também, né, avançar bastante a questão da agricultura itinerante, fazendo uma agricultura muito mais fundamentada e consolidada. Nos países subdesenvolvidos, nós tivemos ausência de dispositivos legais, né, de legislações que envolvem o setor agropecuário. Nós sabemos que leis, decretos, resoluções, todo o dispositivo legal, ele dá fundamento, segurança e, sobretudo, segurança jurídica para que os produtores possam trabalhar de uma forma extremamente confortável, né? Política pública específica para o setor agropecuário. Nos países subdesenvolvidos, nós demoramos muito a ter interferência do setor público como elemento primordial para o desenvolvimento agropecuário, ao passo que nos países desenvolvidos isso aconteceu de uma forma muito mais rápida, né? É o último tópico aí, ó, o envolvimento tardio do setor público no agro, ausência de incentivos e de extensão rural. Nos países subdesenvolvidos isso aconteceu, né, pessoal? O setor público se envolveu tardiamente na capacidade produtiva, né, caracterizando aí a ausência de incentivo fiscal, de incentivo creditício, né, de linhas de crédito para que os produtores pudessem melhorar a sua capacidade produtiva, dificuldade na extensão rural com envolvimento público, né, levando conhecimento, levando tecnologia, levando informação, levando ferramentas às diferentes comunidades para que nós pudéssemos desenvolver o nosso modelo agrícola. Ao passo que nos países desenvolvidos, o poder público influenciou rapidamente o desenvolvimento da agropecuária e houve, claro, um incentivo fiscal e creditício para potencialização do setor, inclusive com a extensão rural, levando capacitação aos empreendedores. Então vejam que a agropecuária nos países subdesenvolvidos foi de uma forma. Tudo que pode potencializar demorou muito a acontecer, ao passo que nos países desenvolvidos isso aconteceu muito mais rápido em função exatamente das características, de diferentes características, sobretudo pelas riquezas. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês que mostra a agricultura e a transformação social aqui no Brasil, e eu gostaria de pegar aqui só de 1960 para frente para vocês verem como nós demoramos, pessoal, o lapso temporal da nossa colonização até a potencialização das características agropecuárias, da função agropecuária dentro de um setor extremamente importante para a economia nacional, né? Só na década de 60 do século 20 nós tivemos a Revolução Verde, né, pessoal, com quando nós recebemos aqui ferramentas e instrumentos mais modernizados de cultivo. É claro, não estou falando das condições ambientais, tá? Estou falando de ferramentas e instrumentos que pudessem potencializar a cadeia produtiva. Isso aqui no Brasil só se deu na década de 60. Né? Na década de 80 nós tivemos a revolução do melhoramento, né? Trabalhando aí especialmente com sementes melhoradas e alta capacidade de produção agrícola. No início do século 21 a revolução biotecnológica e na segunda década do século 21 a agricultura tecnológica. Olha, nós estamos falando de segunda década do século 21, pessoal. Muito recente, né? Tudo isso que nós estamos discutindo aqui nos países desenvolvidos aconteceu há bastante tempo atrás. Então esses países saíram na frente, né? Sobretudo com relação à política pública que nós vimos. Então eles conseguiram, os países desenvolvidos conseguiram estreitar muito mais rápido os seus laços comerciais e ampliar suas áreas de influência, estabelecendo modalidades extremamente modernas de se fazer agricultura, ao passo que os países subdesenvolvidos, emergentes e pobres demoraram um pouco mais e isso impactou negativamente na nossa condição de nos estabelecer como um grande player no mercado agropecuário mundial. Hoje nós somos, mas demoramos muito para isso, poderíamos ter sido muito mais
mais cedo. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui, pessoal, um pouquinho sobre a ideia do desenvolvimento da agricultura nos Estados Unidos, que hoje é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, Estados Unidos e China. Então a agricultura nos Estados Unidos é uma das prioridades do governo, recebendo vários incentivos que ajudam na manutenção do seu desenvolvimento. Então veja como o governo trata a agricultura como prioridade dos Estados Unidos. Aqui no Brasil hoje também é, né? O nosso setor primário é uma prioridade para o governo, mas nós demoramos muito tempo para estabelecer os nossos dispositivos legais, né? A legislação que trata do nosso setor, os incentivos fiscais, incentivos creditícios, o estímulo à extensão rural, a transferência de tecnologia, a construção e transferência de tecnologia e inovação e formação para o campo, né? Isso fez com que nós ficássemos um pouco retardados aí no desenvolvimento agrícola. Então, esses são alguns dos aspectos, né, pessoal, que de fato mostram que os Estados Unidos hoje são um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Gerando excedente para comercializar para o mundo inteiro. Por quê? Porque houve a prioridade do governo incentivando com que o setor agrícola primário pudesse se desenvolver de uma forma extremamente consolidada e rápida. Hoje nós temos isso aqui no Brasil também, né? Política pública específica para o nosso setor, apoio governamental, né? O estreitamento dos nossos laços comerciais, ampliação das nossas áreas de influência, né? Os mercados internacionais abertos para o Brasil, mas as medidas protetivas ainda dificultam um pouco o nosso comércio internacional. Vamos falar disso logo à frente. Então, como é que funciona lá nos Estados Unidos, galera? Olha para vocês verem que interessante. Nos Estados Unidos, existe um sistema de prioridade para o abastecimento interno e não para as exportações. A produção é feita em zoneamento, aproveitando as particularidades climáticas, que são os cinturões produtivos. Então, olha como a modernidade é interessante, galera. Nos Estados Unidos, o país ele é todo dividido, né, de acordo com o mapeamento, um zoneamento agroeconômico, agroecológico, né, um zoneamento agroclimático, né, que mostra qual é a região do país onde eu tenho potencialidade para produzir grãos, onde eu tenho potencialidade para produzir proteína animal, onde eu tenho potencialidade para produzir floresta. Então esse zoneamento ele é muito importante e o governo está extremamente envolvido dentro disso para poder mostrar qual é a potencialidade de cada macro-região geográfica onde eu posso colocar cada cultura para aproveitar ao máximo os recursos naturais que eu tenho em cada região. Então esse sistema de zoneamento ele foi fundamental para o desenvolvimento agrícola dos Estados Unidos. Hoje nós fazemos esse zoneamento aqui no Brasil, mas ainda de uma forma tímida, né? Podemos melhorar muito isso, né? É empregado uma elevada mecanização na produção, né? Característico dos países desenvolvidos que se apropriaram das ferramentas e instrumentos bem antes do que os países subdesenvolvidos, né? Sobretudo depois da primeira revolução industrial, e aqui no Brasil nós vimos que a Revolução Verde só chegou na década de 60. São destaques também um sistema de transporte intermodais, ligação entre rodovias, ferrovias, hidrovias, etc. Isso é precário aqui no Brasil ainda, né, pessoal? Grande parte da nossa produção ainda é escoada em rodovias, e as nossas rodovias não têm uma qualidade muito boa, né? Nos Estados Unidos eles trabalham essas plataformas multimodais, que nós chamamos de uma forma extremamente eficiente. Rodovia, ferrovia, hidrovia, para vocês terem ideia, 100 anos atrás nós tínhamos mais ferrovias no Brasil do que nós temos hoje, né? E ferrovia é um excelente meio para nós deslocarmos os nossos produtos agrícolas dentro do país, inclusive para os postos de exportação. Regulação do mercado agrícola, né, pela demanda, a lei de oferta e demanda, então toda a regulamentação foi feita de forma muito rápida, né, pensando no que as pessoas precisavam, no que as pessoas queriam, no que seria produzido para gerar excedente, para a gente poder jogar para o mercado internacional e gerar riqueza. Alta competitividade devido aos investimentos em transporte, armazenamento e subsídio. Olha para vocês verem, competitividade, pessoal, a característica de competitividade é muito importante, né, porque as nações conseguem se desenvolver de uma forma muito mais rápida quando elas são extremamente competitivas, né, e os investimentos públicos para isso precisam ser feitos de uma forma extremamente rigorosa. A agricultura e a pecuária nos Estados Unidos ocupam quase 50% do território, né, 26% destinado a pastagens, 19% às lavouras, então grande parte do território está ocupado pelas atividades agrícolas, né, o que garante a produção para o abastecimento interno e a geração de excedente para o mercado internacional. E os norte-americanos eles dividem as suas produções agropecuárias em regiões especializadas, como eu coloquei para vocês, são chamadas de beltas, regiões especializadas de produção agropecuária dentro dos Estados Unidos, né? Nós temos aí a região do Cotton Belt, né, que é a região da produção de algodão, do Corn Belt, que é a produção de milho, né, do Rankin Belt, que é a produção intensiva, e do Dairy Belt, que é a produção pecuária, né, a pecuária intensiva e a pecuária leiteira. Então vejam que todas as regiões dos Estados Unidos elas são mapeadas de acordo com as suas potencialidades, considerando as características de solo, as características de clima, as características de mercado, onde estão as empresas, as fábricas, as indústrias, enfim. Então, toda essa organização dentro dos Estados Unidos, pessoal, aconteceu previamente de uma forma bastante prévia, né, do que aconteceu
nos países subdesenvolvidos, e isso fez com que os Estados Unidos pudesse largar aí na frente, e hoje, embora tenha sido colonizado praticamente no mesmo período que o Brasil foi, mas é uma nação cuja tecnologia é muito mais avançada do que nós temos hoje aqui no Brasil, e assim se deu o modelo de desenvolvimento agrícola. Olha essa imagem que eu estou trazendo para vocês, que legal. Aqui mostra, pessoal, olha, o cinturão do trigo, né, no mapa dos Estados Unidos, olha, o cinturão do trigo em vermelho, o cinturão do algodão em rosa, os produtos subtropicais, a criação extensiva, o cinturão do milho, o cinturão do leite, a agricultura irrigada, né, os grandes centros de abate de animais. Então vejam que todo o zoneamento foi feito exatamente para que a nação pudesse aproveitar o máximo possível, da forma mais intensiva possível, todos os recursos naturais, os recursos sociais, os recursos institucionais, para que a modernização agropecuária pudesse acontecer em curto espaço de tempo, que o país pudesse ser soberano. Isso tem acontecido hoje aqui no Brasil também, tá, pessoal? Mas foi tarde. Nós ainda ocupamos hoje a posição de destaque, estamos entre os 5 maiores produtores agropecuários do planeta, graças à força dos empreendedores rurais, graças à força das instituições de pesquisa, instituições de ensino, e graças ao poder público que hoje, felizmente, tem dado um olhar muito mais atencioso aqui para a nossa agropecuária. E a agricultura na Europa, pessoal? Olha, a Europa tem como base da sua economia agrícola a contínua inovação dos processos, com elevado desenvolvimento técnico e uma intensa mecanização de seus processos. Então, a revolução industrial aconteceu ali na Europa, né, pessoal? Então, os países europeus, eles puderam aproveitar de uma forma muito mais prévia do que nós, né, inclusive do que os Estados Unidos também, tudo aquilo que foi desenvolvido dentro da Revolução Industrial, sobretudo com ferramentas e instrumentos adaptadas às atividades de campo. Isso fez com que a Europa pudesse desenvolver de uma forma extremamente rápida a sua característica agrícola, reduzindo inclusive as condições do êxodo rural e conferindo aos empreendedores rurais qualidade de vida vivendo no campo. Então a Europa tem uma agricultura produtiva, né, sendo que a maior parte da sua produção é consumida internamente. O Brasil hoje tem uma relação muito estreita de mercado com a Europa, né, nas suas transações intercontinentais. Existe uma grande variedade produtiva de acordo com os climas do continente, né? Então cada espaço também produz aquilo que é característico, adaptado, específico desse espaço. A especialização regional é valorizada pelo sistema de redes comerciais que há entre elas, né? Então ali a região do euro tem uma rede comercial muito forte. São nações extremamente pequenas, né, pessoal? Dimensão geográfica muito pequena. Se a gente pegar a Europa toda, hoje a gente coloca ela dentro da região amazônica. Isso a gente precisa levar em consideração também. O Brasil é um país de regiões de dimensões geográficas consideráveis, né? Isso dificulta um pouco todo o nosso processo de produção, comercialização, escoamento dos nossos produtos, né? Claro que nós não vamos entrar dentro desse viés aqui na nossa aula também, mas a Europa é uma constituição aí praticamente de 27 países, né, que estão totalmente interligados e conseguem ter uma facilidade muito grande na produção e comercialização dos seus produtos, o que permite com que o seu desenvolvimento agrícola tivesse sido acontecido no curto espaço de tempo. A agricultura europeia recebe incentivos, subsídios da União Europeia por meio da política agrícola comum, né, pessoal? E esses subsídios, esses incentivos são bastante discutidos porque são barreiras protecionistas, são medidas protecionistas, inclusive contra outros países que se destacam na agropecuária, tá? Daqui a pouco nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Políticas agrícolas, protecionismo na agricultura. Pessoal, o que é o protecionismo? É uma forma de nós criarmos alternativas para proteger uma nação com relação aos seus aspectos produtivos no setor primário, secundário e terciário. Então, são medidas que visam proteger os setores mais vulneráveis da economia de um país. Tá? Essas medidas aumentam a competitividade, criam dificuldades aos países em desenvolvimento em competir. Então, basicamente, pessoal, o que é o protecionismo? É o envolvimento público dentro de uma característica produtiva qualquer. Aqui nós estamos tratando da característica agropecuária, né, que visa dar incentivos para os produtores, né, para eles produzir a um custo muito mais baixo, e aí se ele produz a um custo mais baixo, ele consegue disponibilizar o seu produto a um custo muito mais baixo dentro do seu país, e isso dificulta com que o produto de outros países possam entrar dentro de outras nações. Por isso que eu disse que há quem defenda e há quem julgue não ser oportuno essas medidas protecionistas, porque dificultam que os países subdesenvolvidos possam produzir excedentes e colocar os excedentes em outras nações, né? As barreiras alfandegárias também existem para isso. Cria-se uma série de mecanismos de imposição de
de tarifas, né, para que os produtos que vêm de fora fiquem mais caros para poder entrar dentro de um determinado país, privilegiando então com que as empresas desse país possam produzir os seus produtos. Existe uma série de discussões em cima disso, tá, pessoal? Inclusive aqui no Brasil isso acontece muito. Nós não vamos entrar em detalhes, mas certo é que as medidas protecionistas são importantes para as nações, mas muitas vezes dificultam muito os mercados internacionais e a possibilidade de evolução e desenvolvimento de outras nações, tá? Como subsídios, pessoal, entenda-se as ajudas monetárias que os produtores agrícolas recebem do Estado com o objetivo de reduzir o preço final dos produtos, permitindo maior competitividade no mercado internacional. Então é isso que eu coloquei para vocês. O dinheiro é colocado dentro da propriedade, a propriedade se desenvolve tecnicamente, reduz o custo, sobretudo o custo operacional para a produção. Se reduz o custo operacional para a produção, eu consigo disponibilizar um produto a custo muito mais baixo, jogar esse produto a custo muito mais baixo dentro do país e fora do país, né? E isso compete com os países subdesenvolvidos que não têm a mesma condição que os países subdesenvolvidos de financiar as atividades agropecuárias. E muitas vezes o custo fica muito mais alto e eu não consigo colocar para fora o meu produto, porque os Estados Unidos colocam muito mais barato no mercado internacional e eu coloco mais caro. Então o mercado internacional vai preferir comprar dos Estados Unidos do que comprar de mim, né? Então, essas medidas protecionistas, elas são muito fortes nos países desenvolvidos e elas são mais restritivas, né? São mais restritas dentro dos países subdesenvolvidos, tá? Então, como é que funcionam essas medidas protecionistas, pessoal? São geralmente juros mais baixos, né, do que os juros de mercado. São as barreiras fiscais sanitárias para os produtos similares importados, né, o que gera custo, e aí o produto chega aqui muito mais caro e ele não tem saída dentro do meu país. Eu privilegio a minha empresa, mas desprivilegio a empresa de fora. Eu privilegio os meus produtos, mas desprivilegio os produtos de fora. Né? A redução dos impostos, incentivos fiscais, né? E o financiamento para a compra de adubos, defensivos agrícolas, maquinários, enfim. Então, a mão pública muito forte dentro do segmento agropecuário, que faz com que a produção ela possa acontecer em larga escala e com um custo relativamente menor. Essas nações conseguem disponibilizar produtos mais baratos para a sua sociedade, conseguem também disponibilizar produtos mais baratos para os países de fora. E colocam também algumas barreiras alfandegárias, né, que aumentam o custo dos meus produtos lá nos Estados Unidos, que muitas vezes inviabiliza o Brasil de mandar produtos para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para outras nações, tá, pessoal? Então, quais são as principais medidas protecionistas que os países desenvolvidos e hoje os subdesenvolvidos usam também para potencializar o seu processo de desenvolvimento agrícola, pessoal? Então, a primeira delas, o subsídio, como nós vimos agora há pouco, né, crédito, seguro, benefício, que é o que nós denominamos, a grosso modo, como incentivo fiscal e creditício, isso é muito importante. As barreiras alfandegárias, né, tornar o produto externo mais caro do que o produto interno, viabilizando as importações, isso acontece muito, né, pessoal, aqui no Brasil também, né, a gente taxa praticamente todos os produtos que vêm de fora são taxados. Por quê? Para ele entrar aqui no Brasil um pouco mais caro e eu privilegio com que os produtos das empresas brasileiras possam ser comercializados. Professor, mas como funciona isso? Existe uma série de discussão, né, galera, sobre isso. Nós não temos tempo para poder entrar nos detalhes, mas os materiais que eu vou disponibilizar para vocês, isso está bem tratado, né? A princípio pode parecer isso muito bom, né? Falar, bom, mas é muito legal, eu faço uma barreira protecionista, né? Privilegio as minhas empresas, as instituições brasileiras e eu consumo os produtos que são produzidos aqui no Brasil, né? Mas isso tem um custo, tá, pessoal? Tem ponto forte e tem ponto fraco. Então, as barreiras alfandegárias têm como objetivo tornar os produtos externos mais caros do que o produto interno, fortalecendo as empresas, as instituições nacionais, tá? E as barreiras sanitárias e fitossanitárias, que visam proteger a saúde humana, animal e a sanidade vegetal por meio de normas, procedimentos e controles aplicáveis ao comércio internacional de produtos agrícolas, de forma a assegurar a inocuidade e a qualidade dos alimentos. Direto e reto a gente vê aí, não é, pessoal? Teve uma da vaca louca, então o Brasil para de exportar para a China, para de exportar para a Europa, né? Constantemente nós temos essa ideia das barreiras sanitárias e fitossanitárias. Isso é importante, né? Porque garante a segurança dos produtos que estão entrando dentre os países, mas existe muita política em cima disso, né, pessoal? Em 1995 foi criada a Organização Mundial do Comércio, e a Organização Mundial do Comércio ela veio exatamente para poder tentar equilibrar um pouco mais as relações mercadológicas entre as nações, né? Permitir com que as nações subdesenvolvidas, emergentes, em dificuldades, pudessem também estabelecer as suas relações internacionais e melhorar a sua economia, dado as suas transações, né? E essas barreiras sanitárias e fitossanitárias, elas servem exatamente para poder proteger os produtos que entram dentro de uma nação, garantindo sempre a qualidade desses produtos, né? Que sejam livres de doenças, né? Que sejam produtos que vão fazer bem para a saúde. É claro, pessoal, tudo isso parece ser sempre muito bom, né? Mas existe uma
teia de informações e de consequências dessas ações de medidas protecionistas que muitas vezes potencializam a economia dos países desenvolvidos, né, e criam uma desigualdade, eu vou dizer social porque impacta toda a sociedade, muito grande, né, nas diferentes nações. E hoje a Organização Mundial do Comércio e os diferentes países, por exemplo, que fazem parte da Organização Mundial do Comércio, nem todos fazem, né, tem discutido de uma forma que a gente possa aliviar esses incentivos de forma a tornar o mercado um mercado mais igualitário, né, uma possibilidade mais homogênea, uniforme, para que todas as nações possam competir com seus produtos no mercado internacional. Então, pessoal, o desenvolvimento agrícola se deu dessa forma, né, nos Estados Unidos, na Europa, né, aqui no Brasil nós demoramos muito tempo mesmo, para nos adaptar de ferramentas e instrumentos que pudessem potencializar a nossa característica primária, né, produtiva, o nosso agronegócio, mas também quando nós nos apropriamos dessas tecnologias, nós conseguimos avançar muito o nosso setor agropecuário, que nos coloca hoje em posição de destaque como grande produtor, um dos grandes produtores agrícolas e exportadores de produtos do gênero alimentício no mundo. Essas medidas protecionistas continuam acontecendo, aqui no Brasil elas acontecem também, cada nação faz dentro daquilo que dá conta, mas precisa haver sim uma discussão bastante profunda nisso para que a gente possa possibilitar aí com que as diferentes nações possam também colocar os seus produtos nos mercados internacionais, garantir a segurança alimentar da sua nação e a segurança alimentar do mundo também, né, pessoal? Que a população tem aumentado, nós já discutimos isso algumas vezes. Então, nós também precisamos potencializar a nossa capacidade de produção para garantir com que a sociedade futura possa gozar dos mesmos benefícios que nós gozamos hoje. Ok, pessoal? Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Aqui algumas referências bibliográficas, não se esqueçam, façam todas as atividades que estão constantes lá no nosso fórum temático e as atividades de cada uma das nossas aulas, ok? Espero que tenham gostado dessa nossa aula. Abraço a todos e até a próxima.